Pastor, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado por ter disponibilizado o seu tempo para isso. Esse prazer é todo meu. Espero que você esteja me ouvindo bem. É uma alegria e a honra de servir como professor é minha e eu fico muito feliz de ver os nossos alunos se interessando por esse assunto tão importante. Com certeza. E eu gostaria de começar a nossa conversa nesse tópico mesmo que o senhor mencionou, sobre a importância desse assunto, que é o aconselhamento bíblico. Talvez muitos estejam aqui presentes sem entender muito bem o que seria o aconselhamento bíblico, qual seria a importância dele para a igreja hoje. Então, poderíamos começar por aí. O que seria, em termos gerais, o aconselhamento bíblico e por que todo cristão deveria se interessar por esse tópico? Olha, vamos começar pelo mais fácil, né? Por que a gente deveria se interessar? Qualquer ordem dada pelo Senhor Jesus deveria estar no radar de um cristão. Então, mesmo que essa ordem venha pelo apóstolo Paulo, ela é dada pelo Senhor Jesus por crermos que toda a Escritura é inspirada por Deus. E em pelo menos um lugar, mas a gente poderia apontar outros, o apóstolo Paulo nos diz, em Colossenses 3,16, para que nós nos aconselhássemos mutuamente. Então, eu defendo, inclusive no meu livro, que qualquer ordem dada por Deus, ela deve ser obedecida por toda a igreja. Então, toda a igreja deveria se interessar por aconselhamento, porque todos nós fazemos isso, saibamos disso ou não, queiramos fazer isso ou não. E essa não é uma questão de se eu devo ou não aconselhar, mas se eu faço ou não um bom aconselhamento, né? Se eu sou ou não um bom conselheiro. Então, o aconselhamento bíblico é absolutamente importante, porque faz parte da dinâmica da vida. Nós trocamos conselhos, normal, é bem comum ver isso na igreja. Se espera que nós façamos isso e se espera que a gente faça isso bem, para que o corpo de Cristo cresça em saúde e em profundidade do conhecimento da revelação. Agora, o que é o aconselhamento bíblico talvez seja um assunto mais longo e mais complexo de responder, porque dependendo da definição que a gente der para aconselhamento, nós estamos indo para uma escola diferente, né? Da perspectiva que eu defendo, aconselhamento é uma conversa amiga que procura responder aos dilemas da vida de acordo com os princípios bíblicos, apontando sempre a pessoa e seu problema na direção de Deus, de onde vem a solução. Então, eu não quero dizer com isso que o aconselhamento bíblico resolva seus problemas da melhor maneira bíblica, porque nem sempre Deus quer resolver os nossos problemas, como Paulo pediu para Deus resolver o problema do espinho na carne e a resposta foi: minha graça te basta. Mas Deus quer sempre nos conformar à imagem de seu Filho. Então, o aconselhamento bíblico serve para, utilizando-se do contexto e do problema que Deus nos dá, nos apontar na direção que mais certamente nos transformará à imagem de Jesus. Então, aconselhar não é dar conselhos, mas seria o equivalente a discipular de maneira não formal. Joé, o senhor falou que o aconselhamento faz parte de uma ordenança do Senhor e, ao mesmo tempo, faz parte também com um processo de santificação, onde a gente pode ajudar, ser instrumento nas mãos do Senhor para edificar pessoas, exortar, aconselhar mutuamente, que é uma ordenança da parte de Deus. A pergunta que eu queria fazer agora é por que, sendo uma ordenança da parte do Senhor, algo expressamente revelado em sua palavra, ao mesmo tempo há tanta negligência ou até mesmo desconhecimento da igreja contemporânea a respeito da importância do aconselhamento, da missão de aconselhar? Olha, primeiro a gente começa com uma boa notícia, né? Há uma redescoberta agora aqui no Brasil e
e há um crescente interesse na área do aconselhamento, pelo que nós louvamos a Deus. Mas eu disse esta semana ainda, não faz muito tempo, esta semana, eu disse que se nós soltarmos 150 conselheiros bíblicos prontos para aconselhar, afiados no que há de melhor do aconselhamento cristão bíblico hoje no Brasil, é como jogar uma colher de açúcar no mar esperando que ele fique doce. Porque a demanda é tão alta e tão grande que não faria muita diferença. Ou seja, há muito espaço ainda para que essa área cresça. E o interesse cada vez maior das pessoas é um convite benfazejo para que todos se engajem nisso. Agora, por que, sendo tão importante e a gente ficando tão animado, não é algo mais falado? E a resposta é a história do aconselhamento. Né? No final do século XVIII, no século XIX praticamente inteiro, nós lidamos com um câncer interno que levou os pastores e a igreja para longe desse lado do ministério pastoral, fazendo com que a ascensão da psicologia e do liberalismo teológico coincidissem e se encontrassem dentro da igreja, de modo que, enfraquecidos pela teologia liberal e fascinados pelas descobertas da psicologia, nós, como ratos, ouvimos a música da flauta e a gente sabe que o resultado final não foi muito positivo. Então, no século XX, o Senhor Deus, por sua misericórdia, levantou o pastor americano, Dr. J. Adams, para reformar essa área da igreja e fazer com que ela retornasse aos trilhos. E desde então, nós estamos aí falando de 1970 para cá, há uma luta crescente para fazer com que a igreja entenda que o aconselhamento é uma lateralidade da igreja. Mas o resultado dessa combinação da ascensão da psicologia secular e do liberalismo teológico dentro da igreja criou um filho chamado secularismo. E o secularismo hoje faz com que a igreja busque sempre fora dela soluções que ela deveria estar dando ao mundo. Isso em todas as áreas. Então, não é só na área do aconselhamento, mas no aconselhamento também. Então, a gente quer aprender a administrar a igreja, vai perguntar para o administrador de empresas. A gente quer aprender como ter comunhão, a gente vai procurar na sociologia. A gente quer aprender a ter, desculpa a expressão, saúde mental, então é na psicologia que a gente vai buscar isso. Quando nós deveríamos estar ofertando essas respostas para o mundo. Acho que o maior exemplo disso acaba sendo a música, né? Que a gente antes oferecia boa música ao mundo e hoje a gente copia as tendências do momento, trazendo uma musicalidade estranha para dentro da igreja. São ilustrações do movimento de secularização. Estamos fazendo o oposto, estamos nos tornando semelhantes ao mundo quando nós deveríamos estar a cada dia mais parecidos com Cristo, o que nos levaria a uma diferença com o mundo. Não quer dizer que a gente deva ser estranho, mas quer dizer que a gente deva ser parecido com o Senhor Deus, conforme ele nos diz que devemos ser em sua palavra. Então, a secularização, formando aí um tripé destruidor com o liberalismo e o psicologismo, acabam criando um ambiente onde a igreja se mostra muito desinteressada. E como você pode terceirizar esse problema e passar isso para alguém, para um profissional da área, e apenas cobrar e não ter que se envolver em um processo que é longo, doloroso, trabalhoso, frustrante algumas vezes, que é o lado negativo, né, que é o lado positivo todo mundo quer, faz com que a igreja acabe se desanimando um pouco. Então, à medida que a gente vai convencendo o povo de Deus de que o aconselhamento está na palavra de Deus, é esperado por ele, é garantido com a presença, o poder
do Espírito Santo, há caminho certo para a gente andar na sua palavra, a igreja volta a se animar com a ideia de se engajar nesse projeto chamado aconselhamento. Certo, e como nós estamos discutindo essa dificuldade envolvendo os múltiplos pensamentos que existem hoje, tanto na sociedade como na igreja, talvez seja importante a gente tentar identificar quais seriam as características de um bom conselheiro e também de um bom conselho. Acho que seria interessante a gente discutir sobre isso rapidamente aqui. Claro. Olha, eu não sou um defensor do perfil do conselheiro bíblico. Então, essa é uma resposta que, para a nossa conversa render, eu vou dar ela objetivamente, mas quem quiser saber mais, no meu livro Breve Manual do Aconselhamento Redentivo, eu desenvolvo essa questão com mais profundidade. Mas, indo direto ao ponto, qual é o perfil, né? Como é que eu reconheço ou me reconheço como um conselheiro? E a resposta é muito simples. O que é preciso para ser um conselheiro bíblico? Ser um cristão. Tá? Eu digo que pelo menos uma das partes tem que ser cristã quando você senta para aconselhar. E essa parte é o conselheiro, né? Então, com certeza, o conselheiro precisa ser cristão. Então, o que eu preciso para ser um conselheiro bíblico? Amar o Senhor Jesus, pertencer a Ele pela redenção que há em sua cruz. Agora, como é que eu reconheço um conselho bíblico? Então, eu acredito que a gente precisa ir de como um circuito, nós precisamos fechar ele em dois lados. No primeiro, você precisa conferir nas Escrituras, e isso é amplo, não no sentido de que você faz um cara crachá, se o que a pessoa falou tem um texto na Bíblia, não é exatamente isso, mas a ideia de que aquilo que está sendo dito ou orientado precisa encontrar sua base nas Escrituras Sagradas. Então, quer seja uma ilação retirada das Escrituras, uma implicação, um desdobramento de uma ideia bíblica até um texto taxativo, até porque só para usar as Escrituras de maneira correta existem 4 formas que a gente já catalogou, que são seguras e que a Escritura performa com papéis diferentes, a maneira como a gente tem que aconselhar. Então, você reconhece o som das Escrituras nas palavras do conselheiro. Esse é o primeiro aspecto, para não delongar. O segundo aspecto é entender que o Espírito Santo, no caso de um cristão, você está perguntando como é que eu faço para reconhecer. Só um cristão pode reconhecer o conselho bíblico de outro. O ímpio, quando recebe um conselho bíblico, ele não reconhece a menos que o Espírito Santo testifique em seu coração. Mas, como a pergunta é como é que eu faço, a resposta é, uma vez que você tem o Espírito de Deus habitando em você, a espada do Espírito sendo usada, precisa dar match, precisa fechar o circuito. Então, quando o testemunho interno do Espírito Santo reconhece que aquele é um conselho que ele mesmo deu em sua palavra, você fecha o circuito. Ok, é uma boa perspectiva nós caminhamos então nesse sentido sobre a importância de uma compreensão ortodoxa, biblicamente, né, em termos de conhecimento bíblico, para um aconselhamento eficiente. E aí minha pergunta seria nesse sentido: quais seriam as bases teológicas para um aconselhamento bíblico, tendo em vista que nós temos algumas áreas da teologia, né? Teologia bíblica, sistemática, etc. Como a gente pode relacionar esse conhecimento que nós temos de forma abundante hoje em dia, através de livros e recursos na internet, com a prática de aconselhamento bíblico? Pois é, eu acho que essa é uma das questões que a gente precisa abordar com cuidado. E aí eu deixo esse recado a todos os nossos irmãos que estão assistindo ou vão assistir essa live posteriormente. O que você ouve
na internet ou nas redes sociais é fomento. Você deve ficar animado, interessado, mas não deve parar por aí. Você não deve se acomodar e procurar se formar na Universidade Federal do Instagram e nem procurar a Universidade Internacional do YouTube, porque a nossa primeiro ímpeto é vou procurar isso na mesma rede social para ver se eu acho mais do assunto. Bom, se a sua pesquisa é de interesse, ela é válida. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai precisar estudar sobre o assunto. Então, o que eu vou falar aqui é básico. Minha aula de hoje, eu estive hoje no seminário, minha aula de hoje foi sobre este assunto, né? Então, as bases são toda a estrutura da teologia. Você tem que começar com um entendimento claro do poder das Escrituras, sua canonicidade, sua inspiração, sua inerrância e sua suficiência. Mas você precisa crescer nesse sentido, você precisa ter um bom método de interpretação dessas escrituras, um bom método de hermenêutica. Ou seja, você não pode simplesmente pegar um texto e fazer como muitas pessoas fazem e interpretá-lo ao seu bel prazer. Quando os reformados disseram que a escritura precisava estar nas mãos do povo, esse ditado reformado foi deformado com o tempo. As pessoas hoje repetem da maneira equivocada, dizendo que os reformadores defendiam a livre interpretação das Escrituras, quando, na verdade, eles defendiam o livre exame das Escrituras. É claro que você tem liberdade, num outro sentido, de interpretar a Escritura errado, mas não é assim que deve ser. Você tem que interpretar as Escrituras do modo correto. E para isso você vai precisar de muito aparato teológico, uma vez que a maioria de nós, servos do Senhor, não temos acesso aos originais, quer por formato eletrônico, né? Quer pelo fato de que a gente teria que ir até a Turquia para pegar os originais e ver. Esse é o ponto. O ponto é, nós não sabemos grego e hebraico. Então, a maneira mais segura para que a gente possa estruturar o nosso aconselhamento bíblico é ler boa teologia sistemática e boa teologia bíblica. Por quê? Com boa teologia bíblica, você adquire uma capacidade de interligar os temas pelas Escrituras. Porque quando você está no aconselhamento, às vezes você precisa cercar o seu aconselhado com textos que digam de diferentes formas a mesma coisa, porque você não sabe de que forma Deus vai falar com aquele coração. Então, quando você está cercando um tema com textos das Escrituras, essa pessoa vai criando uma lateralidade, ao mesmo tempo que percebe que a Escritura toda está dizendo sobre aquele tema. Se você não tem um bom conhecimento de teologia bíblica, você não consegue fazer essa costura. Você pode fazer essa costura artificialmente, mas é aquele tal negócio, serve para manequim. Se a pessoa resolver usar isso na prática, a roupa desmonta. Então, você precisa estruturar isso de uma forma sólida. Então, a teologia bíblica te dá essa capacidade de entender que essa promessa feita no Antigo Testamento foi cumprida no Novo, e aí você se exime de falar certas bobeiras, como o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Se você sabe que você tem uma boa teologia bíblica, você sabe que o melhor de Deus já veio, tem nome, viveu, morreu e ressuscitou. Ele é o melhor de Deus para a sua vida. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é encontrá-lo. Acabou-se, né? Agora, para que você não se perca e mantenha tudo isso organizado, até para perceber aonde está a falha de raciocínio do seu aconselhado, para você entender em que campo você está atuando, você precisa de uma boa estrutura sistemática. Então você precisa entender. Essa pessoa não entende de quê? De cristologia? É a doutrina de Cristo que essa pessoa... Porque assim, normal, tá?
a pessoa vir para o aconselhamento e nutrir certas heresias a respeito de Jesus, a respeito de Deus. A pessoa não saber que ela é uma modalista, né? Ela achar que não tem nenhum problema dizer certas coisas a respeito de Jesus e descobrir que é uma heresia que já foi condenada no passado. Então, ter um conhecimento razoável de história da teologia e um bom conhecimento de teologia sistemática ajuda muito para quem não tem acesso a grego e hebraico, para que você se proteja de dizer besteira. Então, quando eu digo que você vai precisar ler, é disso que eu estou falando. Eu não entendo muito de hermenêutica. É uma ciência complicada para o meu domínio. Grego e hebraico está longe das minhas possibilidades. Mas bons livros de teologia, não. Então, aprender a fazer uma leitura de referencial teórico, ou seja, entender se essa pessoa é reformada ou arminiana, entender se o autor que você está lendo entende de exegese ou não. E é claro, certos refinos acabam sempre dependendo do seu pastor. Mas, de maneira geral, se ele mesmo te orientar, ou se você tiver boas indicações confiáveis, sem sombra de dúvidas que você, estudando teologia bíblica e teologia sistemática, acaba segurando bem o BO e você se resguarda de dizer alguma besteira inadvertidamente. Dentro de um dos problemas que nós enfrentamos quanto à igreja moderna, contemporânea, seria justamente a associação entre a doutrina e a prática de aconselhamento, ou até mesmo a aplicação de certos conceitos que nós sabemos muito bem nas circunstâncias em que nós iremos tratar em uma sessão de aconselhamento. Como algumas doutrinas, como por exemplo a justificação pela fé, a fé suficiente em Cristo Jesus para o perdão dos nossos pecados, a compreensão correta sobre o processo de santificação nesta vida, a presença do pecado em nós, como essas doutrinas teológicas reformadas irão impactar na prática do aconselhamento bíblico? Excelente pergunta. Vamos começar de novo, porque só isso daí dá a hora que a gente vai gastar aqui, né? Olha, eu tenho procurado oferecer justamente cursos nessa área para que as pessoas entendam que o que ela pensa e como ela pensa Jesus, e como ela o interpreta, como ela o enxerga, altera completamente a resposta que ela tem à vida. Não se trata de crer em Jesus, mas de saber em qual Jesus você crê. Você não pode crer a respeito de Jesus o que você quiser. Você precisa crer que ele é aquele que ele diz ser, que é quem diz ser e que faz o que disse que pode fazer. Então você me pergunta, por exemplo, de uma das minhas doutrinas preferidas, né? Justificação pela fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de aconselhamento bíblico, normalmente as pessoas se apegam somente à santificação pela fé. E se esquecem, vou dar um exemplo bem prático, que quando você confronta alguém contra o seu pecado e essa pessoa tem uma boa explicação para que você entenda que ela não tinha outra opção que não cair naquele pecado, ou que a explicação vai eximir essa pessoa de culpa, essa pessoa está procurando justificação em alguém que não seja Cristo. Pode ser justificação pelas obras, mas pode ser qualquer outra versão de justificação injustificada. Eu digo que hoje em dia a gente não fala com os termos teológicos. Então, você pode atualizar o termo e dizer assim: toda justificativa que não leve a cruz de Cristo em consideração é tentar redenção sem Cristo, é uma cruz vazia. Se você não entender que Cristo morreu na cruz para que você possa abrir mão de se justificar, porque veja, se justificar é o problema.
Não interessa de que ordem, se pelas obras, se por falta delas, se por vitimismo, se justificar é abrir mão da justificação que é em Cristo. Você só vai ser justificado uma vez. E a pergunta é: você vai se justificar ou Cristo vai te justificar? E qual é a diferença disso na prática? Se eu tiver que me justificar, eu tenho que te dar uma explicação. Se Cristo tiver que me justificar, eu não preciso dar uma explicação. Eu posso confessar o meu pecado. Eu posso dizer a você: você tem razão. Eu fiz isso aí que você falou mesmo. E eu gostaria de que você me perdoasse com base no fato de que eu estou arrependido e eu vou depositar a culpa do que eu fiz em Cristo Jesus. Isso é a ponta do iceberg de como a doutrina da justificação ajuda na prática. Então, assim, você me deu vários bons exemplos de como o nosso entendimento correto faz com que a nossa maneira de viver na prática o evangelho seja alterado. A minha fé em Jesus altera o que na prática? Bom, fé em Jesus gera uma outra afeição no coração, que é a esperança de glória. Então, eu não me sinto desanimado e derrotado na minha luta contra o pecado, mas eu posso olhar para esse pecado e dizer: eu vou te vencer, não hoje, mas um dia, e esse dia não está longe, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Então a gente sempre pensa na escatologia: em Cristo eu sou mais que vencedor lá no céu. Não! Você deve encarar as dificuldades e dizer assim: se eu focar na derrota deste problema e me empenhar no poder de Cristo, não nos meus, mas eu for no poder do Senhor Jesus, como Davi enfrentou Golias, mesmo que seja fisicamente impossível, a vitória é minha. Então, a gente esquece que a nossa fé é muito prática, desde que a gente tenha um domínio correto da sua interpretação. Então, se você tiver uma teologia reformada, as suas chances de ter um bom aconselhamento são mais do que enormes. O problema é que, e aí eu encerro a minha resposta com: por que tem que ser teologia reformada? Porque você corre o perigo de, usando outros referenciais teóricos para a sua teologia, você abrigar falsas esperanças. Ou seja, crer que Deus prometeu o que ele não vai te dar, porque ele não prometeu, é mentira. Abrigar uma esperança que não tem conexão com a verdade. Então, você pode estar apostando muito alto em algo com que Deus não tem qualquer senso de responsabilidade, porque ele não atrelou o seu nome àquilo. Você é que criou uma fantasia da sua cabeça. Então, uma boa e uma saudável teologia, que volta para as Escrituras e é fortemente ancorada nela, dá a você a tranquilidade de que, mesmo que você não anteveja o resultado final prometido, você crê que, se Deus disse, ele vai dar. É a mesma visão de Caleb e Josué. Todo mundo volta desanimado e disse: não é para nós. Aí todo mundo disse assim: gente, vai dar um pouco de trabalho, mas vai valer a pena. E por que você acha que a gente vai conseguir? Porque Deus prometeu. Então, mesmo que os caras tenham 15 metros de altura, Deus prometeu, é nosso. Vamos antever o dia que a gente vai botar esse monte de uva na boca. Entendeu? Então, eles olham para aquilo com uma esperança de glória diferente. Então, sim, tem muita implicação prática, e a teologia reformada é muito rica em implicação. De modo que muita gente, muitos bons teólogos, e eu falo isso com alegria, entendem que eles não precisam estudar sobre aconselhamento, porque eles conhecem tanto teologia reformada e percebem tantas implicações que eles acabam resolvendo os problemas pastorais que lhes vêm às mãos sem necessidade de conhecimento específico, porque eles têm uma sólida base pela inteligência que Deus lhe deu, conseguem ver as implicações e não veem motivos para estudar aconselhamento e suas técnicas específicas. E mal sabem eles que é exatamente isso que é aconselhamento bíblico, né?
Exato. O senhor mencionou que escreveu um livro e dentro desse livro o senhor aborda a questão do aconselhamento redentivo, correto? E Correto. é um assunto que eu acredito que a maioria daqueles que nos escutam, talvez, não tenha tido conhecimento prévio sobre isso. Talvez seja a primeira vez que algumas pessoas estão vendo o aconselhamento agora em uma perspectiva prática e doutrinária. O senhor poderia falar um pouco sobre o aconselhamento redentivo? Eu sei que isso vai muito longe, né? E essa foi uma pergunta que fizeram na pós e durou praticamente uma aula inteira. Mas, em Possível, né? poucas palavras, o que seria o aconselhamento redentivo e por que ele seria uma excelente opção para quem deseja se aprofundar mais dentro dessa perspectiva da influência da teologia reformada no pensamento cristão e como aplicá-la ao trato do aconselhamento bíblico? Vamos lá, em poucas palavras é o desafio, tá? O aconselhamento redentivo, ele é uma perspectiva de origem brasileira, tem esse desenvolvimento teórico da perspectiva redentiva nasce no ministério do reverendo Vadislau Martins Gomes. Eu escrevi sobre isso, mas eu sou segunda geração de aconselhamento redentivo. Ela é uma estrutura bíblica de pensamento e abordagem, assim como foram as outras versões anteriores a ela. Historicamente falando, a primeira versão recebe o nome de aconselhamento, não é a versão da mesma coisa, tá? Ou é, né? Como diz o reverendo Vadislau, o aconselhamento redentivo não nasce do nada, né? Ela é o final de atual final de uma carreira que posteriormente pode receber outros nomes, outras abordagens, na medida que o estudo dessa área desvelar novos desdobramentos da nossa riquíssima teologia. Mas o primeiro desdobramento disso, o primeiro extrato nesta área, veio do ministério do Jay Adams, que chamou sua perspectiva de aconselhamento cristão de aconselhamento noutético. Essa perspectiva cresceu e se modificou, e eles entenderam que as modificações faziam com que esse negócio tivesse outra cara. Aí eles mudaram o nome de aconselhamento noutético para aconselhamento bíblico. E aí o reverendo Vadislau foi aos Estados Unidos estudar com esses grandes nomes a diferença de muitas, né? Não são muitas do tipo muitos números, mas assim 3, 4, 5 diferenças que acabam inclinando essa perspectiva para ser identificada como uma outra coisa. Ao estudar com eles, ele também mesclou, encaixou a herança reformada, né? Existe uma herança presbiteriana e uma herança reformada, e na medida que essas heranças se encontraram, elas produziram certas modificações na abordagem, especialmente na perspectiva, o que fez com que a perspectiva do reverendo Vadislau eventualmente fosse chamada de redentiva por causa do título do livro. Só que era redentiva também por motivos teológicos. Então, em resumo, dada a história, o que é o aconselhamento redentivo? Ele é um aconselhamento pressuposicional, como as duas outras escolas que eu mencionei. Ele é aconselhamento bíblico, mas ele tem algumas ferramentas e algumas maneiras de estruturar seu entendimento do homem, seu relacionamento com a psicologia secular, que não é um relacionamento de integração. Isso é importante frisar, porque muitas pessoas, ao ouvir que o aconselhamento redentivo não é tão bélico contra a psicologia secular, ou contra os psicólogos, melhor dizendo, contra o erro, o aconselhamento redentivo é tão duro e tão apologético quanto qualquer área da teologia reformada. O erro é intolerável. Mas a abordagem que ele vai fazer é mais propositiva e acaba gerando uma nova postura em relação ao psicólogo e até à psicologia secular. Não quer dizer que a gente a utilize abertamente, mas quer dizer que a gente se aproxima dela com menos medo de ser contaminado
e mais disposto a contribuir do que a beber a largos sorvos, como fazem os integracionistas, ou a indicar uma distância asséptica, como faz uma escola mais tradicional de aconselhamento. Então, o aconselhamento redentivo tem técnicas um pouco mais específicas. E assim, por que você deveria se interessar por aconselhamento redentivo? Bom, porque, pela graça do bom Deus, é uma boa escola. É uma excelente escola. As ferramentas do aconselhamento redentivo permitem que você mapeie a idolatria no coração mais rapidamente. Ela busca ser como escola mais efetiva. Deus nos tem abençoado grandemente com essas boas ferramentas. E isso te dá um entendimento. Nós ainda estamos explorando os desdobramentos da perspectiva redentiva, mas ela terá tentáculos em áreas que normalmente a gente não percebe como sendo implicação do aconselhamento redentivo. Então, a gente precisa pensar nessas áreas e ver, como eu digo, se você é um trabalhador, seu relacionamento entre fé e trabalho muda da perspectiva redentiva, muda bastante. A maneira como se vê igreja, a maneira como se vê o relacionamento interpessoal, casamento, a criação de filhos. Então, há pequenos detalhes que fazem com que essa escola tenha muita coisa boa a oferecer. E eu acredito que a maior disposição que você possa ter é a doce sensação de ter o coração no lugar certo. Todas as outras escolas pretendem fazer isso. Mas o que você percebe com muita clareza, eu posso falar do aconselhamento redentivo, tanto quanto do bíblico, que são as escolas nas quais eu tenho formação. Mas a centralidade de Cristo e a ênfase no relacionamento pessoal com Cristo baseado na palavra, ela é difícil de dizer que as outras não são, mas no caso do aconselhamento redentivo, isso é impregnado. E quem olha de fora percebe essa ênfase. Então, assim, falando apaixonadamente do time do seu coração, por que a gente deveria se interessar por esse negócio? Irmãos, porque é bom, Deus usa e você seria grandemente abençoado se dominar as boas lições que Deus nos tem ensinado através do aconselhamento redentivo. Amém. Tendo em vista que possivelmente algumas pessoas vão se interessar agora mais com o aconselhamento bíblico e redentivo especificamente, algumas pessoas que estão nos acompanhando e posteriormente também aqueles que tiverem acesso a esse conteúdo que a gente está aqui gravando, quais seriam os primeiros passos que essas pessoas poderiam dar em direção a aprofundamento nessa área de aconselhamento redentivo? Talvez conteúdos que nós temos hoje em dia disponíveis em canais, perfis, ou principalmente livros também que a gente possa ter como referência para o início nessa caminhada. Bom, em uma palavra, estude. Agora, como? Bom, existem canais, eu vou começar do mais próximo para o mais distante, né? Eu e outros colegas que abraçamos a perspectiva do aconselhamento redentivo temos periodicamente lançado episódios de podcast num podcast que a gente formou chamado Redencast. Então, para você entender, inclusive a gente gasta lá 1 hora e tanto explicando o que é aconselhamento redentivo, da onde veio, qual é a história, os principais pressupostos. Tem muito episódio com bastante informação a esse respeito. Temos um episódio só sobre o background teológico do aconselhamento redentivo e do reverendo Vadislau. Eu sei que, num primeiro momento, você vai sair caçando os livros do reverendo Vadislau, mas eu acho que a segunda palavra que eu tenho a dizer para você é não se assuste. Uma das diferenças entre o aconselhamento redentivo e as demais escolas é sua ênfase em um pensamento filosófico afiado, que era uma reclamação que faltava nas outras escolas. Só que
você vai encontrar uma certa dificuldade inicial de vencer a falta de costume de ler teologia de maneira poética e filosófica ao mesmo tempo. Então, assim, estude um pouco sobre apologética, conheça o trabalho do Francis Schaeffer, conheça a perspectiva teológica de Cornelius Van Til. Você não precisa ler tudo. Leia um livro sobre, leia livros menores, Poluição e Morte do Homem, a trilogia de Schaeffer, né? A Morte da Razão, o Deus que intervém, o Deus que se revela, já é o suficiente. Eu sugeriria também a Verdadeira Espiritualidade, do Schaeffer, entre outros. Qualquer livro que tenha Reverendo Vadislau Martins Gomes na capa tem minha indicação. Em alguns eu tive a graça de dar oficialmente o endosso, eu escrevi o endosso. Então, se você pergunta, você endossa com prazer e alegria, não é? E o caminho mais seguro, estudar fazendo bons cursos, né? Então, você tem aí nos seminários da Igreja Presbiteriana do Brasil hoje excelentes cursos de pós-graduação para estudar aconselhamento bíblico da perspectiva redentiva. Não é só em um, né? Tem outros seminários, basta procurar. Mas, se você não quer fazer um curso de pós-graduação, faça cursos livres na área de aconselhamento. O seminário JMC me deu o sagrado encargo de coordenar um desses cursos livres de aconselhamento, né? Então, faça cursos, né? E leia livros, obviamente. E de tudo, o livro que eu escrevi tem como objetivo ser uma introdução ao universo do aconselhamento redentivo, né? Então, a gente trabalhou para que ele fosse um livro de fácil leitura, para que diminuísse o susto e você já fosse meio que se ambientando no assunto. Então, é isso. Procure canais que falem sobre aconselhamento bíblico, procure a perspectiva redentiva, procure cursos nessa área e bons livros para ler. Como são muitos livros, muitos cursos e muitos canais no YouTube, a gente fica meio perdido, né, para indicar. Mas eu acho que na medida que você entra por um, ouve de outro, que ouve de outro, que ouve de outro, você vai meio que se achando. No começo a gente se sente meio perdido, mas não se preocupe. Você foi achado, você não vai se perder mais. Estar procurando sobre aconselhamento bíblico é um sinal de que você não está perdido. Você vai se sentir perdido, mas você não está de fato. Maravilha. Pastor, foi um prazer imenso poder conversar com o senhor mais uma vez e poder discutir sobre temas tão importantes como esses. Espero que as pessoas também tenham gostado bastante como eu gostei e aqueles que irão também acompanhar e deixar aqui salva a live para que outras pessoas possam participar, já que o horário foi um pouco, né, final de tarde, talvez difícil para algumas pessoas, mas foi um tempo muito proveitoso para mim e também, certamente, para os que irão assistir posteriormente. Que Deus abençoe a sua família, seu ministério, seu trabalho. E sempre que puder, Obrigado por topar um horário que não é de vosso costume, para poder caber na minha agenda. Eu lamento não poder entrar no horário costumeiro, mas eu espero ter ajudado aí a criar uma santa curiosidade na sua audiência para que se interessem por esse tema tão rico e tão necessário no reino de Deus. Verdade. Nós teremos algumas outras programações também aqui no decorrer das semanas. Iremos convidar também outros colegas do pastor Jonas Abdias que estão também estudando muito sobre a área. Então fique aqui conosco, acompanhe as postagens. Logo mais teremos novas informações sobre isso. Deus abençoe a todos. Pastor Jonas, um abraço. Deus abençoe, querido. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.